Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para a nossa outra aula de gramática e hoje nós vamos trabalhar a respeito da concordância verbal. Mas antes de nós iniciarmos comentando sobre o assunto, nós precisamos lembrar de uma pequena classe de palavras que é responsável por essa ligação com a temática, com o assunto de hoje, tá? Não podemos esquecer do verbo. O verbo, que é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Dependendo de qual seja seu verbo, de qual seja a sua oração ou frase, você vai fazer a classificação de acordo com a indicação verbal, ok? Se for de ação, classifique em ação. Se for de estado, classifique em estado. E se for fenômeno da natureza ou fenômeno natural, você classifica também, tá? Então, vamos iniciar aqui o nosso assunto. A concordância verbal nada mais é do que a concordância que se dá entre verbo e o sujeito, tá? Então, aí nós já temos uma informação muito importante para que nós possamos dar os primeiros comandos. Primeiro, você tem que saber o que é verbo, que nós já explicamos, e depois você vai ter que saber o que é sujeito, que nós também já vimos. Lembram que o sujeito é aquele que realiza ou sofre uma ação dentro de uma frase. Então, aquela pessoa, aquele objeto, aquele sentimento que sofre ou realiza alguma ação dentro de uma oração, ele vai ser o sujeito, ok? Também não podemos esquecer do número. O número que nós vamos trabalhar a respeito do singular ou plural, tá? E também da pessoa. Pessoa aqui, professor, mas quem é essa pessoa? Pessoa aqui é o pronome, os pronomes pessoais do caso reto, tá? Eu, tu, ele ou ela para o singular, nós, vós, eles ou elas para o plural, tá? Então, dependendo aí de qual seja o seu sujeito, você vai verificar o verbo. Eles estão concordando, eles estão em sintonia, e aí você vai perceber se a frase está correta. Infelizmente, na nossa fala, nós pecamos muito com relação à conjugação verbal. De vez em quando a gente está em casa ou está em um ambiente mais tranquilo, vamos dizer assim, e escapole o nós quis. Opa, para a gramática não é permitido. Então, se você fala, infelizmente você acaba levando para a escrita. E esse tipo de concordância gera erro, tá, galera? Nada de nós quis, nós quisemos, ok? Então, nós vamos saber de que forma vocês vão fazer essa ponte entre verbo, entre sujeito, saber se está correto ou não, tá? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Eu gosto de chocolate. Será que a frase está correta? Quem gosta de chocolate? Opa, eu tenho um sujeito. Eu. Eu, singular. Portanto, o verbo obrigatoriamente no singular. Essa regra aqui é a regra geral, tá? Nas próximas aulas, nós vamos ver a regra especial. E aí você vai ter que obedecer. Vamos para o nosso segundo exemplo. Nós adoramos passear. O nós já não está mais no singular. Já é primeira pessoa do plural. Portanto, o meu verbo também, obrigatoriamente, tem de ficar no plural. Então, primeiro exemplo. Sujeito no singular, verbo no singular. Regra obedecida. Segundo exemplo. Sujeito no plural, verbo no plural. Regra também obedecida. Então, exemplo 1 e exemplo 2, ok. Estão obedecendo, estão em sintonia, estão concordando, ok? Vamos para o nosso exemplo 3. Paulo é um excelente amigo. Quem é um excelente amigo? Eu tenho Paulo como sujeito. Paulo é singular, é uma pessoa só. Portanto, o meu verbo também deverá ficar no singular. Portanto, o exemplo está corretíssimo. Exemplo 4. O exemplo 4 complicou um pouquinho mais, mas não é impossível. Vamos lá. João e Maria leram um livro. E agora, professor? Apareceram duas pessoas. Será que essas duas pessoas fazem parte do sujeito? Será que eu posso? Será que eu não posso? Vamos fazer a pergunta? Quem leu o livro? Resposta, João e Maria. Opa, não foi só um deles que fez a leitura do livro, realizou, foram os dois. Portanto,
nós temos aqui sujeito, João e Maria, sujeito composto, tá? Se o sujeito é mais de um, significa dizer que ele está no plural. Portanto, o verbo obrigatoriamente também fica no plural, tá? Exemplo 5. Professor, no exemplo 5 não tem nome de pessoa, mas eu tenho um pronome, indicando que ali fez-se uma troca. Eu peguei o ele e eu troquei por algum nome masculino. Lembram daqui que eu comentei já com vocês, ó, pessoa, muito cuidado. A pessoa também é importantíssima. Então, ele foi substituído, foi trocado por um nome masculino. Pode ser João, pode ser o Daniel, tá? Pode ser o Alessandro. E aí, fez-se a troca, obedece os mesmos critérios, tá? Ele estava tranquilo. Quem estava tranquilo? Ele. Ele é o sujeito da oração. Ele, singular. Obrigatoriamente, o verbo também fica no singular, ok? Bom, eu coloquei ali no quadro, atenção. Coloquei alguns pares de frases, olha só. E aí nós vamos saber qual a correta, qual a que está errada, gramaticalmente falando, ok? Porque essas frases aqui são ditas muitas vezes de maneira errada. A flexão verbal, o sujeito que está lá expresso na frase, tem uma desconcordância aí. Então vamos lá para o primeiro par. O correto é, nós quis a refeição, ou o correto é, nós quisemos a refeição. Poxa, às vezes na hora da fala, nós quis dar uma engrenada, né? Mas olha só, nós quis é errado, tá? O correto é, nós quisemos a refeição. Mas por quê, professor? Olha só, sujeito nós e o verbo quisemos. Lembram da regra? Sujeito concorda com o verbo. Se você fala ou escreve a primeira frase, nós quis, você não está correlacionando sujeito e verbo. Então está errado, tá? O correto é, nós quisemos a refeição, ok? Vamos para o nosso segundo parzinho, ó. Tu respondeu o exercício ou tu respondeste o exercício? Opa, essa daqui os alunos sentem muita dificuldade, não é verdade? Mas vamos lá saber por quê. Correto, é tu respondeu ou tu respondeste? Gente, é errado você dizer tu respondeu o exercício. Se você considera correto a primeira frase do par, respondeu é marca de terceira pessoa do singular. E aqui eu não escrevi a terceira pessoa, eu escrevi a segunda, tá? Por isso, a primeira frase está errada. Não é respondeu. O correto é tu respondeste. Então, tu respondeste é a frase correta, ok? Vamos para o nosso terceiro parzinho. Nós foi cedo ou nós fomos cedo? Essa daqui também gera dúvida, né? Vamos lá. Sujeito, verbo. Na primeira frase do parzinho não está concordando. Nós foi. Se eu pegar somente o verbo para fazer análise, eu tenho ele foi. Marca também pela caracterização verbal de terceira pessoa do singular, tá? O correto é nós fomos, se for analisar toda a frase, tá? Então, foi, nós foi, errado, tá? Não considerem. O correto é nós fomos, ok? Vamos para nosso último parzinho, que também gera muita dúvida, que também ocasiona vários erros, tá? O correto é eu fiz a lição ou o correto é eu fiz a lição? Gerou dúvidas também, né? Eu fiz a lição é errado. Aqui também nós temos caracterização, marca verbal de terceira pessoa do singular. Portanto, está errada esta frase. O correto é eu fiz a lição.
verbo concordou com o sujeito, tá? Então, eu fiz está corretíssima, ok? Então, analisem todas as frases, verifiquem o que vocês erravam para não errar mais. E por hoje é só, tá, galera? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a Agenda Edu, acompanhe as redes sociais e até a próxima, tá? Porque esta aula aqui ainda tem a segunda parte, que nós vamos trabalhar sobre concordância nominal. Até mais. Beijos.